Se fala muito em compulsão alimentar, mas usualmente quando se fala em compulsão alimentar, não está se falando de compulsão alimentar, né? Como você mencionou, o que eu sei é do seu relato, mas que o Ronaldo se aposentou, ganhou peso e a partir disso, né, começou a comer o que ele queria. Padrão de comportamento alimentar errado não é compulsão alimentar, né? Quando a gente fala em compulsão alimentar, está associado a um descontrole frente à alimentação. Isso aparece em episódios. Então, uma pessoa que ela tem um episódio de compulsão alimentar é uma pessoa que ela come em grande quantidade, com essa sensação de perda de controle, que ela não consegue parar de comer, e vai parar de comer quando está muito desconfortável ou quando coloca isso para fora e afins. Isso é um episódio de compulsão alimentar. É como se fosse para preencher alguma coisa, né, que ela está sentindo. Daí a gente falaria em aspectos relacionados à psicanálise. Na terapia cognitiva a gente não vai para esse aspecto de que a comida ela vai preencher um vazio. Mas ela pode estar relacionada, inclusive, o que você mencionou da ansiedade. A pessoa ela está com um pico de ansiedade elevado e ela consegue esse alívio através da alimentação. Então não é porque uma pessoa gosta de comer que ela tem uma compulsão. Exatamente. A compulsão realmente, a gente vai conseguir identificar uma parada, tipo, muito além. Por exemplo, uma anorexia, já pra gente poder contrapor, então. Exatamente. Seria mais nessa vibe, né? Tipo, a pessoa, não, comi aqui, vou engordar e já vou botar pra fora, enfio o dedo na goela. A compulsão seria mais ou menos essa bulimia, né? A bulimia tem de colocar pra fora. E normalmente as pessoas que têm bulimia têm a compulsão. Sim, episódios de compulsão acontecem. Mas não necessariamente, né? Ela pode ter qualquer tipo de alimentação que ela atribui que aquilo vai ser uma questão, né? Mas é comum, é uma característica do transtorno ter episódio de compulsão alimentar. E a compulsão, ela pode ser desencadeada, por exemplo, a pessoa teve uma crise de ansiedade, ou então ela teve uma depressão, um parente próximo faleceu, e aí ela pode desenvolver uma... Ou então, por exemplo, pra gente que tá falando de esporte, de repente, uma pessoa entra numa competição, uma competição importante para ela, às vezes uma luta, às vezes uma corrida, qualquer coisa do tipo, e ela não conseguiu ter o resultado esperado, ela pode desenvolver uma compulsão por conta disso? É aquilo, poder pode, mas não significa que vai, né? Quando a gente fala em transtornos mentais, a gente pode falar que... Eu ouvi isso de uma professora na graduação e eu carrego isso em exemplo. Que não é para quem quer, é para quem pode. Em que sentido, né? Existem vários fatores, transtornos mentais são multifatoriais. Então, não significa que você passou por determinada coisa que você vai desenvolver determinado transtorno, que você vai manifestar determinado funcionamento que seja psicopatológico, né? Mas podem haver, um dos critérios, né, dentro de transtornos mentais é que a gente consegue identificar algum fator que seja desencadeante. Algum fator estressante, algum contexto que contribuiu para que essa pessoa começasse a apresentar esse comportamento que seja disfuncional. Mas essas questões relacionadas a padrões estéticos, a essas cobranças, são muito características dentro dos transtornos alimentares.